Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC e que há quase 10 anos traz toda semana no canal universitário ou no YouTube, quem quiser assistir, temos lá mais de 150 programas gravados sobre uma temática muito ampla, sobre a ciência em seu passado, a ciência em seu presente, a ciência em seu futuro. Hoje nós temos uma convidada que já esteve conosco, a Marina de Oliveira Costa. Ela é psicanalista, é artista plástica, faz a interlocução entre imagem, como linguagem e a palavra. Ela é pós-graduanda da nossa querida PUC, lançou o seu novo livro, que ela já veio conversar conosco aqui no Nova Estela, De Que Cor Será Sentir, né? Baseada aí numa correspondência do Fernando Pessoa e o Sá Carneiro. Ela já nos contou essa história, né? O livro tem relatos interessantíssimos de casos que a Marina cuidou, trabalhou, né? Ajudou. E a gente convidou a Marina para voltar aqui no Nova Estela, mais uma vez, para aprofundar um pouco para nós algo que você começou a falar na última visita conosco, né? Sobre as mediações terapêuticas, né? Afinal, que conceito é esse? Como é que isso é usado? Né? Então, muito bem-vinda novamente à Nova Estela. Oi, Zé Luiz, muito obrigada, eu que agradeço o convite. E falando de mediações terapêuticas, eu estou falando da psicanálise, dos conceitos que são, hoje em dia, muito presentes na psicanálise dita contemporânea, dos autores contemporâneos. Todos eles acham de muita importância que a gente use essas mediações terapêuticas, principalmente com pacientes que têm problemáticas narcísicas, que são aqueles que foram traumatizados muito precocemente, ou mesmo com pacientes que, como no caso aqui do livro, que são profundamente desagregados, esses pacientes em particular sofriam de transtornos de humor graves, esquizofrênicos, pacientes depressivos, pacientes bipolares. E esses pacientes normalmente têm uma defesa muito cerrada e, de acordo com o Winnicott, que é um autor que eu uso bastante, ele acha que a psicose não é exatamente uma doença orgânica, mas uma defesa muito bem estruturada, que na realidade cinge a personalidade, faz uma cisão, e que a gente consegue, de alguma maneira, restaurar se a gente... Primeiro, a gente tem que ter um vínculo muito forte e, a partir desse vínculo, a gente tentar fazer uma regressão terapêutica. A regressão terapêutica não quer dizer vidas passadas ou nada disso. Né? A regressão não, porque pode confundir. A regressão terapêutica é exatamente deixar que a pessoa fale, vamos dizer, aonde ela está. Muitas vezes ela está ainda no campo muito infantil. E a gente tem que respeitar essa fala do infantil, porque só assim a gente consegue, muitas vezes, chegar até onde essa área que foi traumatizada é uma área que fica congelada. Né? E se a gente conseguir chegar até lá, é como se a gente fosse descongelando aos poucos para que tome de novo o seu desenvolvimento. Uau, forte. E esse vínculo que você falou, acho que é um conceito importante, né, na tua fala, né? Ele é uma coisa assim, ao mesmo tempo que a gente entende, né, que você fala, tem que ter um vínculo forte, né? E também, qual a proteção que o psicanalista tem dele também, né? Quer dizer, eu acho que para o paciente, se o vínculo nascer, crescer, deve ser extremamente proveitoso para poder desenvolver o tratamento, né? E você, como ser humano também envolvido, uma coisa que me preocupa. A gente tem que fazer terapia, a gente faz supervisão dos casos, mas, de alguma maneira, a gente tem que se pôr também a serviço dessa dor do paciente, porque se a gente não for permeável, a gente não consegue fazer nada com esse tipo de paciente, porque eles percebem a verdade, né, no vínculo. E o vínculo é a coisa mais importante da gente conseguir a ser feito, porque
vamos dizer assim, uma imagem que eu tenho é que assim, eles abrem o olho mágico da porta, eles nunca abrem a porta, né? E a gente leva muito tempo até conseguir que essa porta seja aberta. E a gente precisa respeitar, é o mais importante que eu acho, esse ritmo, esse tempo do paciente, sabe? Porque se você atropelar, não consegue nada, né? Então, tem um tempo de espera aí que é muito grande. E, assim, o terapeuta tem que ser capaz também de, por exemplo, com esses pacientes mais graves, não ter medo dos delírios, né? A gente tem que entrar nesses delírios dos pacientes, tem que viver o delírio com eles, porque só assim você vai poder fragilizar esses delírios, né? E esse delírio você vai trazendo o paciente de volta para a realidade. Porque, na realidade, esse delírio é um sintoma de como ele se sente vivo, ele precisa daquilo para ele se sentir vivo, né? Porque, de alguma maneira, ele enclausurou alguma parte. E, por exemplo, tinha um psicanalista que eu gostava muito, que se chamava Fábio Herman, infelizmente ele já morreu, da PUC também, e que ele falava muito essa noção do delírio lúcido, né? Que o terapeuta tinha que entrar junto no delírio, mas segurando a sua sanidade, né? Para não dançar junto com o paciente, mas você tem que entrar para poder trazer o delírio de volta para a realidade, ou seja, ir fragilizando. Por exemplo, lembro que uma vez tinha um paciente nesse hospital onde eu trabalhei durante 10 anos, e que ele se achava que ele era Jesus Cristo. Então, ele chegou uma vez para mim e falou, eu sou Jesus Cristo. Daí eu disse para ele, muito prazer, porque eu me lembrei uma vez do Moreno, que é o criador do psicodrama, que ele fez isso com um paciente. E ele achou engraçado eu falar muito prazer. E daí ele começou a entrar nesse papel e a gente pôde, no grupo, ele pôde ser Jesus Cristo, ele pôde nos abençoar. E com o tempo isso foi ficando mais frágil. Até ele poder pintar na tela, ele pintou o Calvário com ele e os 2 ladrões, que eram o do Cristo e os 2 ladrões. Era o pai e o irmão. E depois disso ele pôde falar de quanto ele sentiu a morte do pai e que ele queria chegar, vamos dizer, concretamente, porque eles querem, as coisas são muito concretas, né? E ele queria chegar concretamente muito perto do pai, então ele dormia às noites, ele dormia no cemitério, em cima do túmulo do pai. Não, mas eu estou falando da importância da gente poder entrar neste delírio, porque isso vai sendo fragilizado e isso vai levando a outras coisas. Porque essa coisa do pai, do túmulo, isso só pode ser falado depois disso. Tem uma coisa que você falou e que eu fiquei aqui encucado, deixei você terminar, do Winnicott, que você falou, interessante, nossa, que não é uma falha orgânica, né? Mas uma defesa para sobreviver, né? Essa ideia de não ser uma falha orgânica é um certo conflito, de certa forma, com a gente escuta, lê, né? Que hoje em dia tem toda uma linha muito forte da psiquiatria, né? Que às vezes o paciente, por exemplo, bipolar, né? Fica completamente décadas, né? 1 década, 2 décadas, só dependendo de remédios mais fortes, remédios menos fortes, dosagem, troca o remédio, tudo tarja preta, né? Tudo pesado. E, quer dizer, aí é uma visão bem diferente do que está acontecendo, né? Porque... Não, é uma visão bem diferente. Eu acho que eu escolhi esse autor justamente porque dá uma certa esperança para a gente, né? Que não é fácil, não é todo mundo que vai se curar, não é todo mundo que vai ficar bem, mas eu acho que a gente pode melhorar e muito, sabe? Agora, é óbvio que muitas vezes eles não podem dispensar os remédios, mas talvez a carga de remédio possa ser bem diminuída se fizer um número de dias de terapia, né? Eu acho que a carga pode ser bem diminuída. Eu acho que mesmo o bipolar, quando ele é bem acompanhado, ele pode ter uma vida praticamente normal, ele pode trabalhar, ele pode casar, agora precisa ser acompanhado. Eu sou, assim, contra só uma pessoa que, de repente, só ache que isso é uma coisa orgânica. Tem muita gente que hoje só toma remédio, e os remédios vão ficando, a quantidade cada vez maior, e daí a pessoa fica realmente dopada,
né? Como nesse hospital onde eu trabalhei, tinha muita gente com uma medicação muito forte, né? Agora, qual hospital? Peraí. nesse CAPS. CAPS. Né? CAPS é o Centro de Acompanhamento... Centro de Atendimento Psicossocial. Agora, longe de mim, né, menosprezar a medicação e menosprezar os psiquiatras. Eles são muito úteis e sem eles, provavelmente, a gente, às vezes, nem sobreviveria. Nós, psicanalistas, porque às vezes a pessoa precisa tomar um antidepressivo para ir para análise, porque a pessoa, às vezes, não levanta da cama, né? Barra pesada. Mas eu acho que tem essa outra visão da análise, que eu acho que são coisas complementares e não coisas antagônicas, sabe? E a origem desses problemas? Você tem assim, alguma... Pois é, a medicina, ela trata muito os sintomas, isso que eu estava falando para você. Por isso que eu acho que não são coisas antagônicas. E a medicina, ela trata dos sintomas que precisam ser tratados, inclusive, né? Óbvio, porque não dá, às vezes, uma pessoa muito agressiva, uma pessoa tem que ser tratada, porque senão a gente não consegue nem ter essa pessoa dentro de casa, né? Mas o que eu acho é assim, eles se complementam porque a causa, ela é vista na análise. Ela é vista na psicanálise, né? Muitas vezes é um misto, né? Uma coisa orgânica com com o ambiente, mas eu acho que, por exemplo, uma falha do ambiente muito precoce tem muito peso. A gente não pode ignorar também. E, normalmente, quando a gente vai fazer análise desses pacientes, sempre tem uma causa do ambiente que é muito forte. Então, a gente não sabe o que começa antes, se é a orgânica ou se é o ambiente, se é o ambiente que leva para a orgânica e se é a orgânica que leva. Entendi. Em termos de ambiente, quando você fala, né, você que atuou e atua, né, já há um tempo longo, tem alguma relação assim, socioeconômica ou não? Olha, é difícil de responder isso, porque na realidade o socioeconômico sempre ajuda, né? Quando está piora tudo, né? Piora o humor dos pais, inclusive, né? A possibilidade da criança ser melhor atendida, melhor olhada, né? Porque às vezes os dois pais têm que estar fora trabalhando, não tem quem olhe essa criança. Nesse sentido, sim. Mas, na realidade, tem muita gente, inclusive de uma situação socioeconômica bem precária, inclusive que pega muita criança para adotar e dá muito amor. Então é difícil de responder isso, não saberia. E pensando o outro lado da moeda, né? Você falou o lado fragilizado de uma educação num ambiente, no mínimo carente, pode ser carente até alimentar, mas no mínimo carente de afeto, de atenção, porque todo mundo trabalha e não tem tempo de ficar cuidando, né? Às vezes tem uma cuidadora que é no vizinho, no bairro. Mas se essa cuidadora for ótima, também tudo bem. Agora, então, mas eu ia te falar o inverso, né? Eu me lembro quando, acho que eu li um pouco sobre a vida do Freud, do Jung, né? Eu me lembro que naquela época, lá na Europa, de vez em quando aparecia um paciente, acho que é do Jung, eu li até da Anísio da Silveira, né? A Vida e Obra do Jung, um livrinho que eu comprei lá, para conhecer um pouco mais, né? Eu me lembro que tinha um paciente que era um cara super bem sucedido, um empresário, né, diretor, presidente de uma mega empresa, e o cara entra numa depressão e começa a parar de trabalhar. E ninguém entende por que está acontecendo isso, porque nesse sentido ele não teve essa carência, teve estava lá em Viena, sei lá, aquelas cidades na Europa, tudo top, né, naquela época, né? Depois... Mas isso não quer dizer nada, né? Porque, na realidade, você está me falando, esteve em Viena, teve 1000 coisas, mas, por exemplo, eu às vezes tenho pacientes que me dizem que tiveram tudo, os pais tinham muita condição econômica, mas me dizem, para o meu pai, para a minha mãe, se eu tivesse bem alimentado e limpo e bem vestido, estava tudo bem. Ou seja, era preocupação, era única. Então eles também não tinham a faltou, atenção, o exato, acompanhamento. Faltou aquele investimento básico que a criança pede. E uma coisa que eu ia te perguntar, assim, para quem conhece, muita gente que está nos assistindo conhece pouco da história da psicanálise, né? Esse trabalho que você faz, né, que utiliza as imagens, as pinturas, né? Esse trabalho dentro da história da psicanálise é mais ligado a Jung, a Freud, ou não tem nada a ver com os dois?
Porque o Jung, eu me lembro que tem essa história que eu li lá no livro da Anísia da Silveira, das imagens alquímicas, a imagem... Na realidade, ela se apaixonou pelo Jung porque ela mandou as imagens, porque surgiram muitas mandalas, né? Que são aquelas imagens circulares, e isso surgiram lá no hospital dela. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tive pouquíssimas mandalas, então assim, ela ficou encantada e ela sabia que Jung estudava, e daí ela mandou para o Jung, teve uma resposta, e Jung veio até visitar. E no Rio de Janeiro? E ela conseguiu também expor lá, ela teve uma bolsa até do CNPq, e ela foi lá, conseguiu expor, esse Mavinier que ajudava já estava lá, se não me engano, na Suíça, e então ela teve muito respaldo do Jung. Então eu acho que... E ela se encantou também, né? Mas eu, pessoalmente, respeito muito a teoria de Jung, mas comigo eu não tenho esse encanto todo, entendeu? Eu acho que é uma coisa diferente. Eu me encanto mais pelos meus. Não tem essa pegada Não tenho. Mas, por exemplo, em relação a trabalhar com imagens, foi um momento importante na história da psicanálise. Foi. Foi um momento importante. Porque, por exemplo, Freud tem algum caso também que... Não, acho que não. Acho que não. Mais... Freud era profundamente teórico, né? E também muito ligado à fala, né? Muito ligado à fala, No caso do uso da pintura, um dos objetivos é chegar na fala ou não necessariamente? É interessante, porque, na realidade, quando chega na fala, é que você conseguiu trazer para o consciente, né? Que é o que a gente pretende. Porque o que acontece com a pintura? O que a gente mais quer é que, através da pintura, esses conteúdos que ameaçam, que ficam dentro, que são fantasmas, que a pessoa não sabe a forma, não sabe nem o que é, eles conseguem tomar forma e eles conseguem fazer uma figuração de todo aquele medo do que ameaça fica na tela. Então, você já sabe com o que você tem que lutar, é com aquilo, não é uma coisa sem limites, né, que é o que mais apavora. Então, esse é um dos grandes méritos da pintura, né, é poder dar uma forma, uma configuração para esses medos, para essas coisas ameaçadoras que moram dentro da gente. E, na realidade, depois você consegue ir vendo essas ameaças todas e consegue depois falar sobre elas. Por exemplo, o meu caso clínico aí do livro, eu achei muito interessante, porque ele demorou muito para pintar, era uma coisa muito simples, ele foi fazendo progressos muito lentamente, mas chegou uma hora que ele pediu um lápis e começou a escrever, sem falar. Ele escrevia. Então, tem aí textos dele que ele escrevia e foi escrevendo, e depois... E o material que ele escrevia, ele entregava para você? E engraçado que todo esse material, eu nunca pretendi que virasse um livro, mas virou um material muito rico, porque eles escreviam, entregavam, e depois disso, ele começou a falar. E depois que ele começou a falar, ele falou, agora não quero mais pintar. Olha, ou seja, uma coisa substituiu a outra. E em termos, para a gente entender, né? Como você falou, pode ter casos que a gente não avança, né? De um modo geral, assim, você se sente satisfeita com o que você tem obtido com o uso de todos esses métodos terapêuticos? Eu acho que sim, porque como eu tenho o psicodrama, que é antes, o psicodrama é é um teatro dos conflitos internos, né? Então, de vez em quando, eu uso técnicas de psicodrama também. Aliás, quando eu comecei esse trabalho de pintura, eu achei que eu fazia psicodrama interno na tela. O que é o psicodrama interno? Quando você pede para o paciente fechar os olhos e imaginar as imagens que vierem, sem escolher nada. Uma vai parar e, a partir dali, você fala. Isso é um psicodrama interno, é como se fosse um cineminha interno. Então, eu pedia para fazer isso na tela. Eu achava que era um psicodrama interno, mas, na realidade, eu fui descobrir que depois do que eu estava fazendo era psicanálise. Então, eu entrei como psicodramatista e saí psicanalista.
porque a coisa foi se aprofundando. Isso que eu achei interessante, né? A psicanálise tem essa coisa de ir se aprofundando. Você vai puxando um fio e aquela trama vai se desenrolando. E atualmente, assim, por exemplo, comparando Brasil e exterior, tem alguma diferença, alguma... Eu acho que atualmente todos os autores da psicanálise contemporânea, por exemplo, tem muitos franceses, por exemplo, Roussillon, que é um autor que eu gosto muito, eles todos prezam muito as mediações terapêuticas. Muito. Não só a pintura, como a literatura também, né? O teatro, a dança também. E essa... Também você não é obrigado a responder, porque isso aí já é fora do nosso script, né? Mas é que eu estou aproveitando a tua presença, porque é difícil a gente ter essa oportunidade, né? O Nova Estela Ciência em Debate sempre tem muita, às vezes, uma pegada assim, não todo mundo, mas algumas pessoas, sobre essas novidades tecnológicas que estão acontecendo, né? Isso, de certa forma, já também virou uma mediação terapêutica ou não? Eu sei até, assim, por pessoas que eu conheço, né, que a pessoa viaja e ela está fazendo uma terapia, né? Daí ela segue pelo Skype, né? Daí tem gente que fala pode, não pode, a sociedade de psicanálise aceita, não aceita, é uma terapia, não é uma terapia, né? Porque ela é mediada por um aparelhinho, né? Na realidade, eu acho que eu não definiria isso como uma mediação terapêutica. Quer dizer, de alguma maneira ajuda, mas como é um contato face a face, né? Você não se utiliza de alguma outra coisa, vamos dizer, que não seja o contato. Um contato é diferente, não é uma presença. Mas não existe alguma outra coisa simbólica, porque, na realidade, o que a gente faz com esses pacientes é um simbolismo. Você chega, o que você procura chegar é uma figuração, uma coisa simbólica, né? E aí, em relação ao que você está me perguntando, não é bem isso, porque é um face a face, continua sendo a mesma coisa, né? Não, entendi. Não é o que eu estava perguntando, né? Que veio na pergunta junto, porque eu lembrei de um caso, né? Mas eu acho muito válido, viu? Porque às vezes tudo depende de quem faz, do modo que é feito, né? É óbvio, como tudo na vida. Mas, assim, por exemplo, eu sei de casos também, de pessoas que estavam fazendo há 2, 3 anos, né, um trabalho profundo, tem que viajar e ficar 1 ano fora. Não quer interromper. Eu acho justo. Agora, é diferente de você começar uma terapia com uma pessoa que você nem conhece, à distância, ou fazer, sei lá, ou agora você está aflito, sabe, você não tem noção. Eu acho bem diferente. Agora, se você já tem conhecimento, se quer continuar por algum motivo, eu conheço casos, e eu acho válido. Agora, isso eu concordo contigo, isso a gente acabou, a palavra mediação aqui é usada, mas como mediação da comunicação, não da terapia. Isso. Eu concordo, não é mediação terapêutica, é mediação da comunicação, e eu gostei muito da tua explicação. Acho que Agora, tem uma coisa aí que eu botaria aí nesse lugar como mediação terapêutica, é o Facebook. Através do Facebook, através do que as pessoas colocam, né, imagens, aí você conhece uma pessoa através das imagens que elas colocam, dos artigos que eles escolhem para colocar, né? Daí sim, isso eu acho que é uma mediação terapêutica. É difícil uma pessoa se esconder. Você já teve paciente que você chegou a estudar o Face dele para ajudar? Não, porque isso aí eu acho que o paciente com o Facebook dele, eu com o meu, acho que não dá para misturar. Nem paciente, nem ex-paciente. Né? Porque esse paciente às vezes vira paciente de novo, aí fica muita proximidade. Curioso a tua resposta, porque eu fiquei pensando, por outro lado, é um acesso que você tem à vida da pessoa, além da que ela te traz ao vivo para você. Mas eu acho que é uma invasão, que eu acho que é uma característica de um bom psicanalista também, você tem que saber até onde você vai, sabe? Se você invade a pessoa... Pode não funcionar nada. Legal. Uma outra coisa que eu tenho ouvido falar, que relaciona a psicanálise e a psiquiatria também, e o mundo digital, é o problema aqui do Centro de Psiquiatria da USP, né? É o problema de já tem uma área para as pessoas que se tornam completamente dependentes
de jogos, de coisas digitais, de Facebook, inclusive, de redes sociais, e começa a se distanciar do cotidiano e do mundo, né? Tem muito isso, né? Você entrar num restaurante ou se você entrar em algum lugar de espera de alguma coisa, você olha para as pessoas, você vê todo esse auditório aí lotado de pessoas, cada um no seu, né? É incrível isso. Aliás, criança de 1 ano já sabe fazer passar isso. Muito. Né? Muito. Eu tenho uma série de atividades aqui no Clube Hebraica e que tem nenês, né, que frequentam o carrinho, tudo, e na hora que eles veem você com um aparelhinho, eles querem, né, querem pegar, e se você dá, eles sabem mexer, sabem, né? Sabem até onde achar o desenho animado. Eu acho que precisa ter um limite, né? Porque isso sossega muito a criança. Né? Então, sossega muito a criança, né? Ver tudo. Então, os pais dão também, porque às vezes os pais precisam, mas é uma forma precisa de não ter a ter criança hiper agitada, hiper perturbando, dá o bichinho que ela... mas daí é que fica, né? Porque daí porque você fica muito parada, a criança fica muito parada ali, né? E está acostumada ali com um ritmo, que isso aqui impõe um ritmo para o cérebro, né? Só a luz que emana. Você sabe que as pessoas não dormem quando mexe muito nisso de noite, né? Tem esse problema também. Tem. Tem vários, né? Agora a gente está terminando o tempo, não vai dar para aprofundar, mas tem essa nova, como é que chama? Febre, né? Na sociedade do Pokémon Go, né? Que na verdade, diferente do restaurante que você falou, a criança que está jogando o jogo, ela não pode jogar sentada, ela tem que sair andando para achar os bichinhos que ela quer. Por isso que chama Go, né? Porque tem que ir, né? Mas já teve gente que foi atropelada, teve gente que bateu o carro, né? Então, são várias, enfim, são as transformações da sociedade que vão criando. Então, eu queria agradecer muito a Marina de Oliveira Costa, autora de Que Cor Será Sentir, da editora Manoli, e que veio pela segunda vez aqui no Nova Estela, enfim, aprofundar e trazer para o nosso público uma outra área da ciência, né, que a gente tem menos costume. A gente teve já o Renato Mezan, também da PUC, né, que é a área da psicanálise, a área das mediações terapêuticas. Eu agradeço muito a sua presença e convido a todos, mais uma vez, a semana que vem, Nova Estela, né, lá no Céu da Renascença, quando todo o céu era eterno e imutável, alguém viu uma nova estela e começou a mexer um pouco com o pensamento, e a gente espera aqui no século XXI que aconteça novamente.